E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar numa das histórias empresariais mais malucas que existem. Mario, Zelda, Pokémon. A Nintendo hoje é sinônimo de diversão e bilhões de dólares. Mas você jamais vai acreditar no que eu vou te contar. Esta gigante dos games já esteve completamente falida, vendendo cartas de baralho e até hotéis de prostituição no Japão. Sim, você ouviu direito. Essa é a história insana de como a Nintendo quase morreu antes de conquistar o mundo. Nossa história começa em 1889. Não é erro de digitação. 1889. Fusajiro Yamauchi era um artesão japonês que decidiu abrir uma pequena empresa para fabricar cartas Hanafuda, um jogo tradicional japonês feito com papel de amora. Essas cartas eram lindas, pintadas à mão, e representavam as estações do ano com flores e animais. Eram usadas para jogos de apostas, o que na época era meio proibido no Japão. Mas a Nintendo conseguiu uma licença especial e virou a única empresa autorizada a vender essas cartas em certas regiões. Por mais de 70 anos, a Nintendo foi apenas isso, uma fabricante de cartas. Pai passava para filho, filho para neto, sempre a mesma coisa. Eles até tentaram modernizar, fazendo parcerias com a Disney nos anos 1950 para cartas com personagens famosos. Mas aí chegaram os anos 1960 e tudo mudou. O Japão estava se modernizando rapidamente após a Segunda Guerra Mundial. Televisão, rádio, novos entretenimentos e as cartas tradicionais. Ninguém mais queria saber. As vendas da Nintendo despencaram 90% em apenas 5 anos. A empresa, que já havia sido lucrativa por décadas, estava literalmente quebrando. Funcionários sendo demitidos, dívidas se acumulando e o pior, nenhuma ideia de como sair daquela. Foi aí que Hiroshi Yamauchi, neto do fundador, assumiu a empresa aos 22 anos. Imagina a pressão. Pegar uma empresa familiar de 70 anos que está falindo e tentar salvá-la. Ele sabia que precisava diversificar ou a Nintendo morreria. A primeira ideia? Comida instantânea. Hiroshi pensou, todo mundo precisa comer, né? Criaram uma linha de arroz instantâneo e sopas prontas. Resultado? Fracasso total. A Nintendo não sabia nada de comida. A qualidade era ruim e perderam muito dinheiro. Não desistiu. Segunda tentativa. Empresa de táxi. Todo mundo precisa se locomover. Compraram uma frota de carros, contrataram motoristas e descobriram que o negócio de táxi no Japão era controlado por gangues. Resultado? Mais prejuízo e muito estresse. Mas a mais bizarra foi a terceira. Hotéis de amor. Isso mesmo. No Japão existem os Love Hotels, locais que casais alugam por algumas horas. Hiroshi pensou que seria lucrativo. Montaram uma rede pequena, mas concorrência era brutal e a Nintendo quase se associou a negócios duvidosos. Ainda tentaram aspiradores de pó, máquinas de costura, brinquedos de plástico barato. Tudo dava errado. Era como se a Nintendo fosse amaldiçoada para qualquer negócio que não fossem cartas. Em 1970, a Nintendo estava literalmente com os dias contados. Dívidas enormes, credores na porta, funcionários sem salário. Hiroshi estava desesperado e considerando fechar a empresa que sua família construiu por 80 anos. Foi então que o destino colocou na vida de Hiroshi um jovem engenheiro chamado Gunpei Yokoi. Ele trabalhava na linha de produção da Nintendo, mas tinha uma mente brilhante para invenções. Um dia, Hiroshi viu Yokoi brincando com um brinquedo que ele mesmo havia criado. Uma garra extensível feita de madeira e elásticos. Era simples, mas genial. Hiroshi teve um insight. E se a Nintendo fizesse brinquedos diferentes? Nasceu então o Ultra Hand, um brinquedo extensor que você podia usar para pegar objetos distantes. Marketing simples, preço acessível e uma propaganda genial na TV japonesa. O resultado foi explosivo.
venderam mais de 1,2 milhão de unidades. Pela primeira vez em uma década, a Nintendo teve lucro real. Não era só sobrevivência, era sucesso. Hiroshi finalmente havia encontrado o caminho. Eletrônicos e brinquedos inovadores. Veio então o Love Tester, um medidor de amor, o Light Gun, uma pistola de brinquedo, e dezenas de outros produtos criativos. A Nintendo estava de volta ao jogo. Foi então que o destino colocou na vida de Hiroshi um jovem engenheiro chamado Gunpei Yokoi. Ele trabalhava na linha de produção da Nintendo, mas tinha uma mente brilhante para invenções. Pela primeira vez em uma década, a Nintendo teve lucro real. Não era só sobrevivência, era sucesso. Hiroshi finalmente havia encontrado o caminho. Eletrônicos e brinquedos inovadores. Com o dinheiro dos brinquedos, Hiroshi decidiu investir numa nova tecnologia que estava surgindo: videogames. Em 1977, lançaram o Color TV Game, um console simples que só jogava Pong. Mas o verdadeiro divisor de águas foi o Game & Watch, em 1980. Yokoi criou pequenos jogos portáteis com LCD que você podia carregar no bolso. Venderam 43 milhões de unidades worldwide. A Nintendo agora era uma empresa de tecnologia. Aí veio um problema gigante: o crash dos videogames de 1983 nos Estados Unidos. A indústria inteira quase morreu. Lojas não queriam mais vender consoles. As pessoas perderam interesse. Qualquer empresa normal desistiria. Mas Hiroshi viu uma oportunidade. Ele pensou: se todos desistiram, nós vamos dominar sozinhos. E foi exatamente isso que aconteceu. 1985. Lançamento do Nintendo Entertainment System no mercado americano. Mas não foi fácil. Lojas não queriam vender. Mídia dizia que videogames estavam mortos. Hiroshi teve que convencer loja por loja. A estratégia foi genial. Garantia de qualidade. A Nintendo controlava tudo que era lançado no console. Nada de jogos ruins como acontecia antes. E tinha um jogo que mudaria tudo para sempre: Super Mario Bros. O jogo que ressuscitou a indústria inteira. Miyamoto criou um encanador italiano que tinha que salvar uma princesa. E de repente o mundo inteiro estava viciado. O NES vendeu 61 milhões de unidades. Hoje a Nintendo vale mais de 60 bilhões de dólares. O Switch vendeu mais de 100 milhões de unidades. Mario é mais reconhecido mundialmente que Mickey Mouse. E tudo começou com um homem desesperado que quase perdeu uma empresa de cartas. A lição aqui é poderosa. Às vezes estar à beira do abismo é exatamente onde nasce a inovação. Se a Nintendo nunca tivesse quase falido, talvez nunca tivesse experimentado, nunca tivesse arriscado, nunca tivesse revolucionado. Hiroshi Yamauchi transformou uma empresa de 80 anos que vendia cartas artesanais na maior revolução do entretenimento interativo da história. E tudo porque ele se recusou a desistir quando tudo parecia perdido. E aí, o que vocês acharam dessa história insana? Vocês imaginavam que a Nintendo tinha passado por tudo isso? Comenta aí embaixo qual foi a parte que mais te chocou. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Até a próxima!